Os Mistérios. Sejam bem-vindos ao canal Os Mistérios. Nesse vídeo nós iremos apresentar fortes evidências que acontecem em todo o mundo de esqueletos fósseis de gigantes e que demonstra que já viveram gigantes na Terra. Essas evidências são refutadas pelos cientistas, pelo meio científico e por alguns religiosos. Nós mostraremos para vocês que existem fortes evidências e que isso não é uma mera coincidência e que realmente existiram gigantes e que estão escondendo de nós muitas informações verdadeiras a respeito do nosso passado. Vamos apresentar aqui essas evidências. Em outro vídeo apresentaremos, que vocês poderão ver aqui no canal, fortes evidências de pegadas gigantes, comprovando que realmente eles existiram. Como a ciência tenta explicar que viemos de uma evolução natural e descendemos dos macacos, que é a teoria darwinista aceita pelos meios científicos, e como a ciência não consegue explicar esses achados, acaba encobrindo e refutando tais achados, só que são muito evidentes. Portanto, neste vídeo trazemos evidências de ossadas de gigantes. Em vários lugares pelo mundo todo estão aparecendo esses fósseis gigantes, essas ossadas de gigantes. Começando a apresentar evidências, a própria Bíblia, que é um dos livros mais antigos do mundo, e que em várias outras culturas também e lendas no mundo todo falam de gigantes na era da Antiguidade, da era antediluviana. E também tenta explicar de onde eles vieram. Em outro vídeo que iremos apresentar, fala sobre os gigantes da Suméria, os Anunnakis, que eram gigantes que vieram das estrelas. Os Anunnakis eram gigantes de 3,5 a 4 metros de altura. Eles viviam junto com o povo sumério, eram considerados deuses, pois eles haviam, segundo os sumérios, vindo das estrelas. Consta também, e gravado em pedras, toda a matemática e os conhecimentos que foram passados para os humanos e que foi perdido durante a evolução. Também encontraram pedras com detalhes do sistema solar daquela época. Como eles poderiam ter esse conhecimento? Isso é praticamente impossível, a não ser que tenha sido passado para eles. E como prova, existe todo o sistema solar com diversos planetas, sendo que somente em 1930 fomos descobrir o planeta Plutão, que até então era desconhecido, que esse seria o nosso nono planeta, onde já era demonstrado nessa gravura na pedra dos Anunnakis. Como exemplo de coisas que acontecem e depois acabam perdendo-se durante o tempo, a própria civilização romana, que já havia construído aquedutos, redes de esgoto, piscinas aquecidas, estádios monumentais, igrejas, catedrais gigantescas, com uma engenharia muito avançada, e que na Idade Média medieval, com os castelos, se perdeu. Os castelos não tinham esgoto, não tinham banheiro, não tinham água corrente, não tinham aquedutos. Entramos na Idade das Trevas para podermos renascer a muito custo com uma nova engenharia, depois de vários séculos passando por tais privações, sendo que essas tecnologias já eram dominadas e bem conhecidas pelos romanos. Este é um exemplo de como se perde e de como se evolui na Terra. Então, várias civilizações já foram avançadas na Terra, mas por algum motivo se perdeu essa evolução. Néfilins, gigantes. Néfilim é um termo derivado do hebraico Nephal. É um termo que ocorre 3 vezes na Bíblia, em Gênesis 6.4, Números 13:33 e Sabedoria 14:6. Vocês podem confirmar na Bíblia. O livro de Enoque relata como anjos, chamados sentinelas, tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes, chamados Néfilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos.
Em Gênesis 6:4, apresentamos aqui para vocês a Bíblia mais antiga e a Bíblia atualizada. Naqueles dias estavam os Néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Já na Bíblia atualizada, ficaria assim: naqueles dias, gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Nos números 13 e 33, tanto a versão nova quanto a versão antiga também apresenta os mesmos dizeres. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa é a Bíblia atualizada. Também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa é a Bíblia mais antiga, sendo que os Néfilins são os gigantes. Na Bíblia, em Sabedoria 14, 6, Livro da Sabedoria 14, versículo 6, assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes parecer gigantes orgulhosos a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Pois bem, se a própria Bíblia relata, e na própria Bíblia já diversos itens foram confirmados pela própria arqueologia, diversos acontecimentos que são relatados na Bíblia aconteceram de verdade, e a ciência hoje já consegue comprovar. Por que não os gigantes? Por que negar os gigantes? Neste quadro, mostra em metros as ossadas de gigantes já encontradas, como também as suas pegadas. Então a gente tem um comparativo aqui neste quadro, que um homem normal com estatura de 1,83 metros, com o seu esqueleto, um comparativo até o tamanho e altura de esqueletos ou pegadas já encontradas. Chegam a ser homens imensos, gigantes, do tamanho de edifícios. Então a gente tem ossadas de 4,5 metros, como também ossadas de 10 metros de altura. São ossadas gigantescas. Aqui as evidências dos esqueletos gigantescos. Em outro vídeo vocês também podem ver as pegadas de gigantes. Desses gigantes que são relegados pela ciência. Então a pergunta fica: como por todos os lados podemos achar tantas evidências de ossadas e pegadas de gigantes fossilizadas, mostrando que a nossa história é muito mais complexa do que meramente nos dizem, uma pequena evolução. Existe muito mais para ser descoberto. Algumas pegadas de humanos são encontradas junto com pegadas de dinossauro. Como explicar isso? Como podemos explicar que os humanos gigantes também viveram junto com os dinossauros? Em todas as culturas antigas ao redor do mundo, são desenhados os seres humanos convivendo com dinossauros e desenhos que são parecidos com os dinossauros que conhecemos. Como eles saberiam disso? Portanto, existe muita coisa mal explicada em nossa história e da evolução, que foi perdida e como a ciência não consegue explicar, adota uma linha de raciocínio a fim de ter uma explicação com menos questionamentos, pois ela mesma não saberia explicar. Obrigado por terem assistido o canal. Se inscrevam e deem um joinha. Muito obrigado.